Vamos receber agora, gente. Eu estou preso aqui no meu quarto, aqui estou sem luz, mas vamos receber agora a professora Mariana Burger. Professora Mariana, seja muito bem-vinda. E já te peço perdão se eu tiver falado seu sobrenome errado. Eu fiquei pensando aqui, aí eu falei assim, será que eu entro no Google aqui e tento passar para ver se sai o... Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Imagina, professor, de forma alguma. O senhor não foi o primeiro, não será o último. É Birger que se fala. Birger? Mas isso. É alemão? É alemão. Ah, muito obrigado, professor. Prazer conhecer a senhora. Passa a palavra para a senhora. Prazer é todo meu. E olha, passa a palavra para a senhora e que só faça uma excelente apresentação. Obrigada, professor. E queria começar parabenizando a professora Mariana pela excelente exposição. Eu vou comprar esse livro agora também. Eu nunca estudei esse tema e achei fantástico. Primeiro de tudo, meus parabéns pela exposição maravilhosa aqui, que me precedeu. Vai ser um desafio manter o painel interessante. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Lélio Braga Calhau pelo convite, né, e pela oportunidade de participar desse evento tão interessante, tão importante que está acontecendo hoje, com temas variados e com palestras de qualidade tão alta dos colegas e mestres. Eu acabei aprendendo tanto com as intervenções dos colegas hoje que eu quase me esqueci do que eu ia falar. Fiquei distraída aqui com relação ao meu próprio tema. E quantas aulas nós tivemos aqui hoje, né? E para uma advogada jovem recém-saída do mestrado, é uma responsabilidade muito grande, um desafio feliz falar depois de tantos professores que eu admiro muito. Hoje, mais cedo, inclusive, a professora Priscila Plachassá brincou que ela teria uma conta corrente aberta com o professor Busato, na qual ela estaria sempre devedora. No meu caso, numa analogia parecida e aumentada, parece que o professor Paulo, há 7 anos, me concedeu um empréstimo não requisitado e por prazo indeterminado que eu vou me esforçar a vida inteira para honrar. Então, queria agradecer também ao professor Paulo, além do professor Lélio, pelo convite hoje. Bom, hoje eu me propus para falar sobre a introdução do compliance na legislação penal espanhola, pela Lei Orgânica número 1 de 2015, como uma aposta no ideário preventivo da responsabilidade penal de pessoas jurídicas. O que quer dizer isso tudo, né? O debate sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas já é bastante antigo, e por isso ele é também bastante extenso, assim como é a bibliografia disponível sobre o tema e sobre a relação entre a responsabilidade penal de pessoa jurídica e o tão comentado compliance criminal. E se, por um lado, isso comporta uma vantagem na hora de estudar, porque já existe muito conteúdo disponível, muita bibliografia, vários temas a serem explorados, por outro lado, a escolha desse tema vem também com uma responsabilidade de tentar evitar aqui algumas repetições que às vezes são inevitáveis. Então, nessa pequena intervenção aí de hoje, de meia hora, eu pretendo fazer algumas considerações somente de ordem político-criminal, tomando por base o compliance na legislação penal espanhola, que foi o objeto do meu trabalho de mestrado em Valência no ano passado. E eu vou deixar aqui algumas provocações, tanto para incentivar o debate, que é tão importante, entre nós todos os participantes e ouvintes hoje, e para também pedir a intervenção dos colegas que eventualmente tenham propostas sobre o assunto. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui no nosso caso concreto, né, que é a legislação espanhola, eu preciso fazer uma ressalva rápida que eu vou guardar numa gaveta e resgatar depois. Essa ressalva é a seguinte: a introdução da responsabilidade penal de pessoas jurídicas na legislação penal deriva de uma decisão política. Ou seja, a origem dessa decisão segue uma determinada política criminal, e essa política criminal é regida não por uma razão jurídica, mas por uma lógica própria, que é a da necessidade. E essa lógica não vai ser avaliada por parâmetros jurídicos, mas por um parâmetro de eficácia e de eficiência. Colocada aqui na gaveta a minha ressalva, que eu abro daqui a pouco, entramos então especificamente nessa decisão
do legislador espanhol para responsabilizar penalmente a pessoa jurídica. Essa decisão político-criminal, ela pode ser justificada, e eu arrisco dizer aqui que de maneira bastante acertada, por uma série de razões de conveniência. E eu me permito aqui me concentrar em duas, que eu acredito serem as duas mais fortes e as mais relevantes para o desenvolvimento do raciocínio que eu vou expor aqui. A primeira delas foi proposta pelo professor Carbonell Mateu, que foi bem recepcionada por parte da doutrina espanhola e adotada aqui no Brasil pelo professor Paulo Busato com algumas adaptações. E essa primeira razão, esse primeiro argumento, se pauta numa ideia de equidade e de coerência do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito. A maioria de nós que falamos hoje nesse evento, que participamos aqui como palestrantes, nós já tivemos contato com a obra do professor Busato, e o que ele explica é que o fundamento da sanção, que se aplica a diferentes sujeitos de direito, ou seja, pessoas físicas e pessoas jurídicas, num Estado que se pretende democrático e se proclame igualitário, deve ser o mesmo. O fundamento da sanção deve ser o mesmo. Então, a responsabilidade penal de pessoa jurídica acaba tendo uma dupla conveniência político-criminal. Por um lado, ela impede que as pessoas jurídicas tenham um tratamento privilegiado com relação às pessoas físicas, ou seja, que elas sejam impunes em matéria criminal, enquanto a pessoa física responde cumulativamente nas searas penal, administrativa e civil. E por um outro lado, então, a segunda conveniência dessa opção político-criminal seria que essa decisão permitiria à pessoa jurídica o acesso ao arsenal das garantias penais. Aqui eu faço um adendo que, vivendo a prática da advocacia criminal no Brasil todos os dias, às vezes parece um pouco difícil a vantagem do acesso a essas supergarantias penais. Mas, de todo modo, o argumento permanece bastante sólido em termos político-criminais, e essa, então, seria a primeira razão de conveniência política para responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas. E a segunda razão político-criminal, que é o foco aqui da minha fala hoje, atende a um ideário de prevenção. E esse ideário preventivo está imerso numa lógica que é impulsionada pelas organizações internacionais de combate à corrupção e à criminalidade organizada, que estão justamente no seio das empresas. Em que sentido eu falo isso? Porque corrupção e criminalidade organizada no seio das empresas. Trazendo alguns dados aqui, nesse momento eu me permito ler, peço licença, de algumas pesquisas promovidas pela iniciativa privada de empresas de auditoria e consultoria. No ano de 2018, a EY, que é a Ernst & Young, divulgou que entre 2.550 executivos sêniores de 55 países diferentes, quase 40% dos entrevistados afirmaram que o suborno e outras práticas corruptas são normais aos negócios dos seus países e das suas empresas. Ainda em 2018, a PwC divulgou uma pesquisa mundial sobre fraudes e crimes econômicos que revelou que cerca de metade das empresas participantes ao redor do mundo confirmaram que já foram vítimas de algum crime econômico entre 2016 e 2018. E aqui vem a parte interessante desse dado, é que pelo menos metade desses crimes foram praticados no interior da própria empresa. Ou seja, metade dos crimes que vitimaram a empresa partiram do seu seio. E é daí a ideia de que é justamente nas empresas que reside a parte mais expressiva da criminalidade socioeconômica. E apesar desses dados que eu trago agora serem mais recentes do que a introdução da responsabilidade penal da pessoa jurídica no ordenamento espanhol, apesar disso, essa mesma realidade já se verificava há 10 anos. A primeira introdução da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos dias de hoje, ao ordenamento espanhol, foi em 2010. E nesse contexto da criminalidade organizada, da corrupção transnacional e entre as empresas, ganhou muita força esse segundo argumento de ordem político-criminal, de que o principal objetivo
da previsão de responsabilidade penal a pessoas jurídicas, de um ponto de vista estritamente pragmático e utilitário, seria o de garantir que as empresas participassem ativamente, de mãos dadas com o Estado, da supervisão e do controle de riscos da prática delitiva. Acontece que, num primeiro momento, na introdução da responsabilidade penal da pessoa jurídica ao ordenamento espanhol, esse sonho da participação das empresas num ideário preventivo veio com a previsão de pena pura e simples. Quero dizer, com a imposição de pena e com a introdução da responsabilidade penal da empresa sem nenhum outro incentivo penal, o legislador pretendia que as empresas fossem dissuadidas da prática delitiva, apenas pela ameaça da pena. Acontece que essa tentativa de prevenção, só pelo estabelecimento de uma pena, era, assim como toda pretensão preventiva só pela norma penal, era uma prevenção simbólica. E aqui, parafraseando, de certa forma, o professor Hassner, essa prevenção simbólica era uma esperança de que essa previsão de pena surtisse um efeito que, na verdade, ninguém sabia quando, nem como, nem se ia ser realizado. E a doutrina espanhola e o próprio legislador não demoraram muito para perceber que essa lacuna existia. Quero dizer, que a pena pela pena não serviria como prevenção suficiente. E foi nesse contexto que, 5 anos depois, em 2015, se inseriu uma previsão expressa do compliance, e aqui eu falo compliance em sentido criminal, de prevenção de crimes, no Código Penal, no artigo 31 bis do Código Penal espanhol. E o compliance chegou tanto como uma eximente de responsabilidade absoluta, então uma causa que excluiria a responsabilidade da pessoa jurídica, e, ao mesmo tempo, como uma atenuante da responsabilidade penal para as empresas. E, para tanto, para que a pessoa jurídica ficasse isenta de responsabilidade, seria necessário o cumprimento de 4 condições cumulativas, que são as seguintes. Numa tradução uma tradução concisa. Em primeiro, a administração deveria ter um programa de prevenção de delitos eficaz. Segundo, a supervisão desse programa deve ser feita por um órgão independente. Terceiro, as pessoas físicas que praticaram o fato, descumpriram as normas internas da empresa. E quarto, não aconteceu uma omissão ou uma atuação insuficiente por parte dos responsáveis pelo programa de prevenção, que normalmente são o quadro diretivo e o próprio compliance officer. E se essas condições fossem preenchidas no todo, a pessoa jurídica ficaria isenta de pena, isenta de responsabilidade. E se fossem cumpridas apenas parcialmente, aconteceria uma diminuição da sanção da pessoa jurídica. Nesse contexto, o professor Alfonso Galán Munhoz vai afirmar que, com essa ressalva do compliance, essa proteção, o sistema de responsabilidade penal vai passar a ser um instrumento político-legislativo de fomento à prevenção. Então, pelas próprias corporações, se incrementaria esse fomento a todas as formas de prevenção de corrupção e fraude. Vou fazer uma breve recapitulação do que eu trouxe até agora. A gente tem que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, enquanto uma escolha político-criminal, encontra 2 fortes justificativas. Uma, que é um argumento de igualdade, e outra, que é um argumento de prevenção. Como a prevenção somente pela ameaça da pena, como aconteceu inicialmente em 2010, seria uma prevenção de caráter simbólico, provavelmente ineficaz, era preciso acrescentar outro incentivo na legislação penal que fisgasse a pessoa jurídica o compromisso com o ideário preventivo do legislador. E esse ideário preventivo que preocupa tanto os organismos internacionais, as diretivas internacionais da União Europeia e, no caso, o próprio Estado espanhol. E a alternativa, então, que o legislador encontrou foi de introduzir o compliance à lei penal, 5 anos depois de introduzir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Dessa maneira, a existência de uma excludente de responsabilidade ou de uma causa de diminuição de pena
tinha a pretensão de ser decisiva no posicionamento da empresa quanto à escolha por implementar ou não um programa de cumprimento de caráter preventivo à prática delitiva. Então, dessa forma, o legislador pegaria duas instituições paralelas, de um lado a responsabilidade penal e do outro lado o compliance, e faria com que o compliance ocupasse um papel relevante na própria responsabilidade penal, e a consequência buscada seria, em tese, uma maior dissuasão da prática delitiva. Então, um maior compromisso da pessoa jurídica e, de um modo geral, das empresas na ativa prevenção de crimes. Nesse contexto, a partir da reforma de 2015, então, o legislador penal pretendeu laçar as pessoas jurídicas num novo modelo de justiça penal preventiva, no qual se premia a pessoa jurídica que tem mecanismos de organização e gestão, em tese aptos a prevenir os riscos das práticas delitivas de crimes socioeconômicos no seu âmbito. E esses sistemas, né, e mecanismos de organização e gestão nada mais são do que os próprios programas de compliance criminal. Então, eles são, na verdade, mecanismos de autorregulação da pessoa jurídica que são minimamente regulados por aqueles 4 requisitos mínimos que a lei estabelece. E agora, feito esse panorama geral do que a gente tem aqui, até aqui, eu vou retornar para aquela ressalva inicial que eu fiz no começo. Tira da gaveta. Ok, a gente está falando de política criminal, ou seja, de uma decisão política que é regida por uma lógica de necessidade que não vai ser avaliada por parâmetros jurídicos. Então, a avaliação da necessidade dessa decisão político-criminal, ou seja, de responsabilizar penalmente as pessoas jurídicas e propor uma excludente da responsabilidade ou uma atenuante da pena vinculada ao compliance, a necessidade dessa decisão, deve levar em consideração a sua eficácia e a sua eficiência. E aqui eu faço outra ressalva, mas aí é de natureza pessoal, né? Para fazer todo esse raciocínio, eu estou me permitindo a credulidade da pureza da intenção do legislador com o compliance, quer dizer, que a intenção do legislador foi a intenção que ele declarou, a intenção preventiva, e não uma intenção oculta, no sentido cético, de gerar isenções automáticas de responsabilidade. Então, me permitindo essa esperança, o próximo passo da análise político-criminal dessa decisão é verificar se o método que foi empregado foi eficaz, foi eficiente. E é aí que mora o problema. Por quê? A eficácia, a gente pode, quem sabe, entender que se mediria, talvez quantitativamente, pela adesão das empresas e essa implementação de programas de compliance motivadas na sanção, motivadas no incentivo penal, e poderia se medir essa eficácia também pela efetiva aplicação de sanções às pessoas jurídicas, a efetiva responsabilização pela prática dos crimes. E a nível de eficiência, como é que a gente vai medir? Como é que isso se quantifica? Por exemplo, o professor Gustavo Scandelari falou hoje mais cedo, foi uma palestra brilhante, inclusive gostaria de agradecê-lo pela exposição. Ele, na sua tese de doutorado, se não me falha a interpretação, ele sugere que não se fale em eficácia do programa de compliance, mas numa verificação de idoneidade. Então, na hora da análise da eficiência dessa proposta do legislador, quem sabe a gente poderia fazer uma análise da idoneidade dos programas que foram implementados com base nesse incentivo legal. Mas e agora? Como é que se procede essa verificação? Como é que a gente quantifica se a decisão do legislador e se essa política criminal foi eficaz, se vem sendo eficiente? E daí, logo de início, né, num plano abstrato, mas completamente razoável, eu poderia reproduzir a crítica, que é um coro da doutrina, e é, enfim, como eu disse, perfeitamente razoável. Quem é um forte crítico nesse sentido é o professor Paulo Busato, no sentido de que, se existe uma previsão de isenção de responsabilidade penal pelo compliance, não se está incentivando prevenção nenhuma. Se está incentivando a implementação de programas de fachada e ponto. E essa crítica contém, para mim, uma dose necessária de realismo para os crédulos, né?
não sei se é pelo idealismo juvenil, só por falta de experiência, mas a gente quer acreditar, né, no compliance. Mas também no mesmo plano abstrato, e daí olhando por outro lado, uma lógica também razoável seria a reprodução do que diz a outra parte da doutrina. No sentido de que, se por interferência desse incentivo, em forma de isenção de culpabilidade, de isenção de responsabilidade, ou de atenuação de pena, uma pessoa jurídica implementou um programa de compliance, as consequências em termos preventivos já podem ser efetivamente vantajosas, porque se cria uma espécie de implementação sucessiva de programas de cumprimento em cadeia e se estabelece um incentivo efetivo à idoneidade. E, nesse momento, hoje eu não fico nem lá nem cá, até porque se eu for muito adiante, eu acabo entrando numa discussão técnico-jurídica sobre a natureza do compliance, que desde logo me parece que deveria ser só de atenuante, e eu concordo com o professor Busato nesse aspecto, mas essa não é a minha intenção hoje. E eu tenho uma tendência inexplicável que eu sempre acabo desembocando todo o meu raciocínio sobre isso na ideia de responsabilidade por omissão, que não é a minha intenção. Mas voltando, então, para o problema da medição da eficácia e da eficiência, como isso se quantifica? Porque o penalista, por óbvio, não é cientista político. O penalista não é estatístico. Então, nós temos hoje um material quase exaustivo em termos técnicos jurídicos, né, sobre a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, sobre a natureza do compliance criminal, se ele afasta a tipicidade, se ele isenta de pena, se ele afasta a culpabilidade, mas no final do dia, pouquíssimos pesquisadores e pouquíssimas instituições conseguem se dedicar e se concentrar numa análise empírica de qual vem sendo o impacto efetivo dessa opção político-criminal no mundo corporativo. Então, se o objetivo dessa introdução é justamente preventivo, como as empresas estão reagindo a esse incentivo legal? Houve um aumento quantitativo dos programas de compliance? Esses programas são idôneos? E pensando no compliance, como sugere o professor Gustavo Scandelari, como um colete à prova de balas, quantos crimes foram evitados em decorrência desse incentivo? Desculpe. E o que acontece é que a resposta a essas perguntas que eu fiz para a esmagadora maioria dos autores espanhóis, perdão, alergia. A resposta para quase todos os autores espanhóis é que é cedo demais para saber. E essa frase acabou indo parar na minha dissertação. É cedo demais para saber da eficácia, é cedo demais para saber da eficiência. Desculpe de novo, professora. Doutora Mariana, você quer tomar uma aguinha aí? Pode, nós temos mais 7 minutos ainda. Você quer tomar uma água? Pode ficar à vontade aí. Enquanto você está tomando a aguinha aí com calma aí, eu quero falar aqui que... Eu vou ler rapidamente aqui. Ó, o Matheus Guggen. Exatamente, Mariana. Creio que o estudo deva ser multidisciplinar. Júlia Helena, brilhante demais, Mari. Exposição absolutamente concatenada. Só um momentinho aqui. Concatenada e didática excepcional. Pedro Henrique Carvalho, até para um leigo em penal como eu, a exposição está claríssima. A Naomi parabenizando. Giovanni Diniz, muito eloquente, doutora. Lucas Fischer, quanta didática. Marcela Bianchini, excelente exposição, Mariana. Brilhante como sempre. Aí, Pedro Henrique Carvalho da Costa, tema instigante, professora Mariana. Compliance já é um tema instigante, na Espanha mais ainda. A senhora consegue retomar? Consigo. Muito obrigada pelo resgate, professora. Beleza. Fica à vontade. Você tem 6 minutos, tá bom? Fica à vontade. Muito obrigada. Então, só retomando, né?
quais eram as perguntas? E obrigada pela gentileza dos comentários de todos. Então, como é que a gente vai quantificar e mensurar essa eficiência, essa eficácia? Se a gente vai fazer uma análise do aumento quantitativo dos programas de compliance, como é que a gente vai fazer a análise da idoneidade dos programas? E pensando, como eu tinha falado, no compliance como colete à prova de balas, como sugere o professor Gustavo Scandelari, quantos crimes foram evitados em decorrência desse incentivo legal? Perdão, estou de volta. E a resposta a todas essas perguntas, então, para a esmagadora maioria dos autores espanhóis, é que é cedo demais para saber. Em 6 anos de lei, é cedo demais para avaliar. E essa frase veio parar na minha dissertação de mestrado, hoje em dia eu me arrependo dela, mas porque se a gente pensa em termos estritamente processuais, é de fato muito cedo. 6 anos é um prazo muito curto. E se faz só 6 anos da alteração, aliás, fez agora no dia 30 de março, então a gente sabe que o ordenamento leva sempre algum tempo só para compreender em que categoria esse novo instituto se adequa, como é que a gente vai aplicar esse instituto novo. Mas será que em termos de prevenção, em termos de eficiência, leva todo esse tempo assim? Será que 6 anos de lei não devem bastar para que a doutrina, agora não falando do cientista político e não falando do estatístico, não deve bastar para que a doutrina tenha chegado a alguma conclusão empírica sobre o tema? E por que o penalista não se ocupa, sabe, dessa verificação? Porque os dados existem. Os dados estão lá. Como toda pesquisa, lógico que uns são mais confiáveis, outros são menos confiáveis, a proveniência nem sempre é absolutamente limpa, mas a iniciativa privada, especificamente, é muito preocupada com esse tema, especialmente por uma questão de reputação, e os dados estão todos lá. E me parece que se for existir uma nova decisão político-criminal sobre o tema, essa decisão deve ser pautada também na eficácia e na eficiência dos nossos parâmetros atuais. E o jurista, apesar de não ser nem cientista político e nem estatístico, tem algum papel a desempenhar nessa análise de dados. Porque no final do dia, esse jurista vai compor o grupo de trabalho do novo projeto de lei que não tem que se limitar às adequações dogmáticas dos institutos que vão ser previstos por essa lei. Então, eu encerro mencionando, mais uma última vez, o mesmo relatório da PwC de 2018, para retomar uma provocação sobre, será que não existe eficácia alguma? Será que os dados significam alguma coisa? Nesse relatório da PwC de 2018, se relatou que em 2015, 52% das empresas entrevistadas afirmaram que tinham um programa formal de cumprimento normativo. Em 2018, 3 anos depois da entrada em vigência da lei, esse número aumentou para 75%. E é perfeitamente possível aqui, eu reconheço a crítica dos críticos e céticos com relação ao compliance criminal, que é perfeitamente possível que esse instituto eximente de responsabilidade tenha gerado todo esse aumento de programas exclusivamente de fachada. Mas aí vem um dado interessante em cima desse. Entre 2016 e 2018, 69% das empresas espanholas, contra 46% da média global, aumentaram significativamente seus investimentos na luta contra os crimes socioeconômicos, praticados dentro da empresa e contra a empresa. E é lógico que esses dados jogados assim, analisados isoladamente, não comprovam nada. Não confirmam nem a eficácia e eficiência, nem a ineficácia e ineficiência. Mas talvez eles representem uma pontinha de esperança para descartar aquele ceticismo absoluto de que a introdução do compliance criminal como uma eximente de responsabilidade ou como uma atenuante de pena talvez seja uma boa aposta preventiva.
onde eu quero chegar, e eu termino por aqui, peço desculpas, acho que eu passei um pouquinho do tempo, é que a redação tem vários defeitos. Tem tantos defeitos e alguns tão importantes que eles são capazes de fazer a doutrina questionar a própria adequação constitucional da matéria. Mas, à primeira vista, me parece que o compliance pode ser uma boa aposta, como Instituto Preventivo na Justiça Penal. E com isso eu encerro. Eu agradeço a todos pela participação e por assistirem, e pela compreensão com as crises de tosse, e especialmente ao professor pela oportunidade. Muito obrigada. Professora Mariana, nós que agradecemos aí a sua gentileza aí por estar nos recebendo aí para esse evento e você ter disponibilizado o seu tempo. Eu aproveitei aí aquele momento de paradinha aí para ler o nome de todo mundo, que estava preocupado, que as pessoas estavam comentando muito, elogiando muito sua palestra. Eu queria registrar o nome dessas pessoas que estavam te apoiando e, graças a Deus, deu tudo certinho. Olha, esse tema, para mim, é um tema, talvez seja um dos temas mais importantes aí que eu estou vendo no mercado corporativo nos últimos anos. E eu adicionaria ao seu tema hoje o tema do ESG, que eu acho que está muito importante também. Eu não sei se isso já chegou no mestrado, doutorado seus. No meu, está sim, começando a chegar. Mas quando eu abro qualquer corretora aqui, as notícias das corretoras, todas estão comentando sobre o tema ESG. Eu acho que ESG tem muito a ver com compliance. Em algum momento vai chegar para a gente na academia também, começar a se desdobrar mais sobre isso. Já tem alguns trabalhos, mas eu estou falando assim, o compliance já está bem, assim, já está bem avançado, né? Mas o ESG agora está vindo com tudo. E não vai ser igual a 2010, 2011, que veio, quando o mercado de capitais começou a ter essa discussão sobre sustentabilidade, aí veio aquele boom de empresas sustentáveis, não foi para frente, mas agora parece que a coisa vai mesmo. Então, professora Mariana Burger, muito obrigado por você ter vindo aí, prazer e parabéns pela palestra, viu? Nos encontramos nos próximos eventos aí. Muito obrigada, professor. Tá bom? Muito Tchau, obrigada tchau. pela gentileza. Até Um abração. logo.